Olá, amiga companheira da menopausa, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com muita alegria pra gente começar mais um vídeo do Mais Vida Menos Pausa, o canal que tá trazendo pra você informações super importantes a respeito da menopausa, um momento onde você passa por muitas transformações, mas eu quero que você passe por elas com bastante segurança, com mais felicidade, onde você vai encontrar várias respostas para os seus questionamentos. Esse então é o Mais Vida Menos Pausa. Eu sou a doutora Luísa Alencar, ginecologista, expert em cuidados femininos na menopausa, e o nosso tema de hoje é exames. Quais os exames ginecológicos que a gente tem que fazer? O que é que eu tenho que saber para quando eu falar no meu ginecologista, eu conversar com ele e a gente poder argumentar no entendimento do que é melhor para a minha saúde? Vamos lá? Bom, sempre que a gente vai ao ginecologista, a gente cria uma expectativa de que alguns exames vão ser solicitados para nós. E basicamente tem alguns que a gente sai de lá, que a gente faz todos os anos, ou que a gente faz quase todos os anos quando a gente vai ao ginecologista. O primeiro deles, que é o primeiro exame que a gente começa a fazer quando começa a fazer visita ao ginecologista e começa uma atividade sexual, é o tal do exame da prevenção. Prevenção de quê? Prevenção de câncer de colo de útero. O exame da prevenção do câncer de colo de útero, ele é super importante. A gente chama ele basicamente de Papa Nicolau, mas existem outros nomes pelos quais também você pode ouvir o seu ginecologista chamar, como COP, como CPU, colpocitologia oncótica e parasitária, ou colpocitologia oncótica, ou citologia. Então, esses são todos os nomes, são todos iguais e, na verdade, representam o mesmo exame, que é a tal da prevenção de câncer de colo de útero. É super importante a gente fazer esse exame, todo mundo tem noção disso. O Brasil é um país onde a gente tem um índice muito alto de câncer de colo de útero, e não é porque a gente está na menopausa que a gente tem que deixar de fazer esse exame. Pelo contrário, a gente tem que ser cada vez mais cuidadoso, cada vez mais cuidadosa, na verdade, e deixar os nossos exames sempre em dia. De quanto em quanto tempo a gente faz exame de prevenção? Alguém tem ideia? Bom, estamos habituadas a fazer esse exame todos os anos. O que é recomendado para nós? Do ponto de vista acadêmico, os estudos mostram pra gente que a gente pode fazer esse exame até a cada 3 anos, tá? Num intervalo mínimo aí, vamos dizer assim, máximo de 3 anos. E em muitos países, realmente, esse exame só é feito a cada 3 anos. Então, países onde principalmente a gente tem uma saúde mais controlada pelo Estado, mesmo países desenvolvidos, por exemplo, o Canadá, você chega lá para fazer no ginecologista, ele vai colher tua prevenção a cada 3 anos. Por quê? Porque cientificamente, a gente sabe que estatisticamente fazer o rastreamento da população em geral das mulheres a cada 3 anos dá pra gente uma boa segurança, uma boa garantia que a maioria das mulheres vai ser pega, né, em estágios iniciais de doença. E a gente fala assim, nossa, mas eu achei que eu tinha que fazer todos os anos, eu estou acostumada a fazer todos os anos. Eu posso continuar fazendo todos os anos? Sim. Se você achar que sim, que o ginecologista também optarem por essa conduta, tá super certinho fazer uma vez ao ano, tá bom? A gente individualiza, tem casos que a gente faz intervalos até menores, intervalos de 6 meses ou intervalos de 3, 4 meses. Isso vai depender de cada resultado prévio, vai depender do antecedente que você tem, mas o importante não pode descansar em relação à prevenção do câncer de colo de útero. Esse exame sim tem que ser feito, o intervalo não pode ser maior que 3 anos entre um exame e outro, ok? Isso não quer dizer que você tem que ficar descansando, achando que está tudo bem, que você não vai ao ginecologista nos outros anos. Não, a sua consulta ela deve continuar sendo anual, especialmente nesse momento agora de transição da menopausa, onde a menopausa já se instalou, e você precisa ter muito cuidado, porque não é só, você não vai ao ginecologista só para fazer prevenção. A prevenção do câncer ela é super importante e vai ser adequada de acordo com o seu histórico e de acordo com a sua necessidade, ok? Então, prevenção de câncer de colo de útero a gente não pode deixar de fazer. Outro exame super importante quando a gente está falando de prevenção de cânceres ginecológicos é a prevenção do câncer da mama, né? Nós temos aí 2 exames basicamente que a gente faz o rastreamento do ponto de vista de imagem, mas tem um examezinho que a gente faz em casa e que a gente deve fazer mensalmente. Continuamos fazendo mensalmente, mesmo depois que as menstruações já cessaram. A gente sempre ouviu o ginecologista falar, uma semana depois que você menstruar, faça teu autoexame das mamas. Podemos continuar fazendo, mesmo a mulher que já não está menstruando mais, ou porque a menopausa chegou de forma natural, ou porque você tirou o colo do seu útero. É importante você continuar fazendo o autoexame das mamas. Eu sempre digo o seguinte para as minhas pacientes,
Você está com você todos os dias. Você vai ao ginecologista uma vez por ano, 2, quando tem, né, uma necessidade maior, quem sabe 3, mas você está com você todos os dias. Então nada melhor do que você conhecer o seu corpo para você poder, daí quando você fizer o autoexame, você perceber as alterações que você pode ter na tua mama. Então o autoexame é importante, nós vamos ter depois um vídeo só falando sobre o exame das mamas, falando sobre o autoexame, falando sobre o câncer de mama de um modo geral, e aí a gente vai aprender bem detalhadamente como fazer esse autoexame. Mas por hoje o que a gente tem que saber, que é importante fazer o autoexame, e quando chegar o ginecologista ele vai definir com você. Você vai fazer uma mamografia, você vai fazer uma ultrassonografia, a partir de que idade que eu vou precisar fazer esses exames das mamas? Bom, o certo na medicina não é a gente tratar todas as pessoas como iguais. Por quê? Porque temos individualidades. Todos temos mama, nós todas temos útero, temos ovário, ou a maioria de nós, fomos criadas assim, né? Mas, ao longo do caminho, a gente vai passando por diversas experiências distintas, algumas patologias vão acometendo umas mulheres e outras não, e aí a gente começa a individualizar, não só em cima daquilo que acontece conosco, mas também com o histórico que nós trazemos familiar. Então é muito importante nós conhecermos o histórico da sua mãe, da sua avó, né, das suas primas, tias, especialmente os de lado materno, que a gente percebe que do ponto de vista genética a gente tem importância maior do lado materno, não quer dizer que não vamos conhecer o paterno também, mas em cima de toda a história que você conta para o seu ginecologista e em cima do seu próprio histórico pessoal, a gente vai tomar a decisão. Você vai fazer mamografia, você vai fazer ultrassonografia ou você vai fazer os 2 exames, tá bom? Assim, de ponto de vista bem mais prático, geralmente a gente só começa a fazer a mamografia depois dos 40 anos. Por que só depois dos 40 anos? Porque a nossa mama, ao longo do tempo, à medida que nós vamos envelhecendo, ela vai sofrendo uma mudança estrutural. O tecido mamário vai mudando e ele vai se tornando cada vez menos denso e vai se tornando mais amolecido. Isso é por quê? Porque nós temos uma substituição no tecido mamário pelo tecido gorduroso. Então eu sempre brinco o quê? Mamas jovens, mamas em pé. Quando a gente vai envelhecendo, a mama vai chegando no pé mesmo, né? A mama vai caindo. Então, o que acontece? Por que essa mama vai caindo? Por que ela perde sustentação? Porque ela vai sendo substituída por gordura. E para nós, quando nós fazemos uma mamografia, que a gente olha a mamografia, nós precisamos de um contraste para visualizar a parte interna dessa mama. E nós temos um contraste natural, que é a nossa gordura, tá bom? Então, quanto mais velha a gente fica, mais substituição a nossa mama vai tendo por gordura, melhor vai ficando a minha análise da mamografia. Então, depois de um determinado tempo, quando essa mama já não está uma mama tão densa, já está uma mama mais amolecida, mais substituída por gordura, eu vou fazendo só a mamografia. Enquanto essa mama ainda for mais densa, for uma mama mais durinha, mesmo que a mulher tenha 43, 45 anos, a gente costuma pedir sim a mamografia, mas também a ultrassonografia. Então o médico vai te examinar, vai ver qual que é a sua especificidade, às vezes ele vai preferir fazer os 2 exames, às vezes ele vai preferir fazer um, e aí de acordo com o que for necessário você vai ter o seu exame da mama solicitado pelo seu médico, tá bom? Então, além desses, né, do câncer de colo e do câncer de mama, tem mais um câncer em especial, 2 na verdade, que a gente se preocupa bastante, que é o câncer dos ovários, e aí a gente vai fazer a ultrassonografia transvaginal, ou se você não começou, apesar de já estar na menopausa, você nunca manteve uma atividade sexual, a gente sim pode fazer a ultrassonografia pélvica, tá bom? E aí a ultrassonografia pélvica ou a transvaginal vai fazer para nós uma avaliação 2 avaliações muito importantes, dos seus ovários e do seu endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é aquela região interna do útero, depois a gente vai ter uma aula só falando de útero também, e a gente vai ter assim, falando sobre o que é especificamente o endométrio, mas só resumindo facilmente, o endométrio é a camada interna do útero, e esse endométrio, ele também pode sofrer um processo neoplásico, né? Um processo de câncer. E aí, o câncer do endométrio é inicialmente enxergado pelo ginecologista através da ultrassonografia transvaginal ou pélvica, tá bom? E os 2 ovários, o do lado direito e o do lado esquerdo, eles também vão ser avaliados através inicialmente da ultrassonografia transvaginal. É lógico que você não vai esperar, muitas vezes, se você está tendo uma dor pélvica,
e ao ginecologista para poder pedir só o exame, né? Se você tiver algum sangramento, você já parou de menstruar, já está na menopausa, de repente sangrou, ou você está tendo muita dor na região pélvica, tem alguma coisa que você não está achando normal, você vai procurar o seu médico antes do prazo estabelecido por ele, que provavelmente foi de 1 ano ou 6 meses. Mas, se você perceber que está tudo bem, que você não está com dor, está tudo dentro dos conformes, você pode deixar para na consulta anual o seu médico te examinar e solicitar o exame de ultrassonografia transvaginal ou pélvico para poder fazer essa avaliação, tanto dos seus ovários quanto também do seu endométrio, tá bom? Outra coisa que a gente sempre está atento, especialmente na região da menopausa, é com uma estrutura, aliás, uma gigantesca estrutura, que não faz parte diretamente do aparelho genital feminino, mas que é muito importante, que é a nossa estrutura óssea. Então, na menopausa, todo mundo sabe que as mulheres têm mais tendência ao desenvolvimento de quem? Da osteoporose. Então, nós médicos também costumamos pedir o exame, que é para avaliação da densidade desse osso, né? O que é a densidade? Para a gente avaliar a firmeza desse osso. E aí nós pedimos a densitometria óssea. É toda mulher que vai pedir densitometria óssea depois de 40 anos? Eu tô com 42, 43, nunca fiz uma densitometria óssea. É importante para mim fazer a densitometria? Depende. Você, por acaso, teve a sua menopausa já? Você já parou de menstruar? A sua menstruação ainda está irregular? Você ainda está nos primeiros sintomas? Ou você foi uma mulher que aos 37, 38 anos, de forma precoce, já parou de menstruar e aí você já está com 5, 6 anos pós fim de menstruação e de menopausa, né? Então aí a gente vai solicitar com mais brevidade esse exame, tá bom? O fato é que quando a gente já está mais velha, tipo nessa fase de transição e a individualização dos casos, especialmente de menopausa precoce, chega um determinado ponto, especialmente depois dos 50, 55 anos, eu acho que 55 é um número assim um pouco mais próximo daquilo que a gente precisa, a gente tem que fazer a avaliação desses ossos, gente. Não tem como a gente ficar sem fazer a avaliação da densitometria óssea. Então, o seu médico também vai prescrever para você, vai solicitar para você a densitometria óssea também, tá? Além disso, médico é igual investigação, né? Você vai ao médico, parece que você está indo muitas vezes na polícia. Às vezes os pacientes até falam, ai doutor, eu vim aqui para poder fazer uma prevenção, estou saindo com esse tanto de pedido de exame. E tem muita gente que tem medo de médico. Vai porque tem que ir, porque em último caso quando já está doendo, e assim, não tem o espírito investigativo muito apurado, mas nós temos. É a nossa obrigação cuidar da saúde de vocês de forma integral. A gente não quer eu pessoalmente, eu não quero que você venha no meu consultório para fazer um exame de ultrassonografia somente, ou uma prevenção de câncer de colo, ou fazer só uma mamografia, e eu falo para você que você está tudo bem, que a sua mama está ótima. Eu quero que você envelheça e que você tenha longevidade, que você envelheça muito bem e que enquanto Deus permitir que você tenha vida, você tenha com qualidade, com abundância e de qualidade de vida. E ali a sua mama esteja te acompanhando também super bem. Então, nesse intuito de que nós ginecologistas também somos clínicos e também lidamos com a sua saúde de um modo geral, a gente acaba sendo mais investigativo. Então, o que é que acaba chamando a nossa atenção, especialmente nesse período menopausal? Nesse período de climatério, nesse período onde você já parou de menstruar, ou se sua menstruação está passando aquela transição de menstruar ou não menstruar, de meses alternados. Então, o que a gente fica atento? Vocês sabem, vem aqui uma pergunta muito importante que vai responder isso. Vocês sabem o qual é a maior causa de mortalidade entre as mulheres? Ah, se eu pudesse, eu acho que eu ia fazer uma enquete. Eu vou deixar provavelmente uma enquete junto com isso aí. Aí depois eu vou falar, lógico, aqui a resposta. E depois eu vou perguntar para você, vou perguntar assim na enquete. Você acertou a resposta? Gente, o câncer de mama e o câncer de colo de útero não são as maiores causas de mortalidade da mulher. Exatamente. A maior causa de mortalidade hoje da mulher brasileira é o coração. Então, nada melhor do que aproveitar a consulta que você já está tendo ali do seu climatério, com o seu ginecologista, e a gente já começar a cuidar de você. Não vamos substituir jamais a ação do cardiologista,
mas o rastreamento é natural que nós façamos. Até porque se for haver instituição da terapia hormonal para você, e essa terapia ela serve para, né, repor aqueles hormônios que o seu organismo está produzindo mais, caso haja sua decisão do seu ginecologista de começar a fazer essa reposição hormonal, aí o que acontece? Aí a gente vai precisar fazer essa avaliação cardiológica. Por quê? O que uma coisa tem a ver com outra? O que a minha menstruação, o que os meus ovários têm a ver com o meu coração? Gente, tem tudo a ver. Porque a gente sabe que as mulheres, por exemplo, que já sofreram um infarto, não podem fazer reposição hormonal. Por que não? Porque elas têm chance de fazer um novo infarto com reposição hormonal. Nossa, quer dizer que toda mulher que fizer reposição hormonal vai ter infarto? Não. Isso não quer dizer que toda mulher que tem reposição hormonal vai fazer reposição hormonal vai ter infarto. Isso quer dizer que as mulheres que já sofreram infarto ou que elas têm problemas nas coronárias, que são aquelas artérias que irrigam o tecido muscular do coração, elas não podem fazer reposição hormonal com estrogenoterapia, né? Com o hormônio em si. A gente pode até pensar para essas mulheres a gente fazer uso de medicações paliativas no tratamento da menopausa, de fitoterápicos, mas a gente não pode pensar em fazer reposição hormonal, porque senão a gente vai fazer essa mulher infartar de novo. A gente vai acabar propiciando esse momento de infarto e a gente não quer isso, de forma nenhuma. Bom, então já deu para entender que às vezes você vai sair do cardiologista com pedido de eletrocardiograma, do ginecologista com pedido de eletrocardiograma, ou com pedido de um teste ergométrico, aquele teste da esteira, ou você vai sair com um pedido, por exemplo, do mapa, que é aquela monitoração que a gente faz, o monitoramento que a gente faz da pressão arterial de 24 horas, e esse monitoramento ele é super importante, porque mulher com pressão alta também tem que definir a melhor forma de ter a absorção desses hormônios, ok? Então, os exames cardiológicos, eles são super importantes e muitas vezes solicitados pelo seu ginecologista. Outra coisa que a gente também presta muito atenção em vocês é em relação ao funcionamento do fígado. E como que a gente vai ver o fígado de vocês? Através de exames de laboratório e também através do exame de imagem da ultrassonografia. A ultrassonografia de abdômen pode ser pedida a total, para ver o abdômen todo, ou, dependendo do seu caso, o médico pede só a ultrassonografia de abdômen superior, dessa parte mais alta do seu abdômen. E a gente vai ter uma noção melhor aí de como está o seu fígado, tá bom? Não é incomum na menopausa a gente começar, né, a perceber que algumas mulheres começam a ter um pouco de gordura em volta do fígado. Isso me faz pensar que a gente uma hora pode conversar sobre essas questões nutricionais da menopausa também, essa questão de gordura no fígado, isso é uma coisa muito importante, né? Porque isso não é desejável. Quem aí já preparou um frango para comer? Já pegou o frango, sei lá, um frango caipira, um frango inteiro? Olha a comparação, né, gente? Não estou comparando com o frango. Mas não é, sabe o que é? É porque às vezes quando você está ali manipulando, você vê que em cima do coraçãozinho ou em cima do fígado, você vê aquela camadinha de gordura. Gente, é do mesmo jeito que acontece com a gente. Tem deposição de gordura em cima do nosso fígado. E a gente tem que estar de olho nisso. Não pode ficar pensando que está tudo certo, que isso é normal e que vai acontecer, não. A gente tem que estar atento a isso também, tá bom? Então a gente vai pedir muitas vezes uma ultrassonografia de abdômen superior ou uma ultrassonografia de abdômen total. O que mais que a gente avalia? Nossa, são tantas essas coisas, né? Existem metabolismos, aí a gente vai partir um pouquinho para a parte hormonal, e não só estou falando dos hormônios sexuais que estão relacionados diretamente à menopausa, mas existem outros hormônios e outros órgãos que vão produzir substâncias que são muito importantes para nós. Entre elas, algum exemplo? Tireoide. Se a nossa tireoide não funcionar bem, o que acontece? A nossa vida sexual não fica boa, os nossos hormônios sexuais não vão ficar bem e a gente vai ter outros problemas também. Então a tireoide é super importante ser avaliada, porque às vezes você está aí com alguns sintomas da menopausa e a gente está pensando que a menopausa não é a tireoide, então isso entra em diagnóstico diferencial, tá bom? E algumas mulheres até já sabem que tem problemas tireoidianos, tem nódulos, cistos na tireoide, que tem hipotireoidismo, hipertireoidismo. Então a gente pede esses exames para fazer um controle clínico e saber se está tudo bem com você e se o caminho que nós estamos, né, tomando em relação ao tratamento está correto, tá ok? Então assim,
Outro que a gente pede, por exemplo, a gente vai pedir lá no exame de vocês muitas vezes para fazer avaliação de alguns hormônios, que são os hormônios da glândulazinha que está em cima da tireoide, que é a paratireoide. Então a paratireoide produz um hormônio chamado paratormônio. E por que esse paratormônio é importante? Né? A gente já até falei na aula da vitamina D, porque ele está envolvido com quem? Com a saúde dos nossos ossos. Então é muito importante a gente ter noção também de como que está isso. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa visão, mas o adequado é que a gente enxergue, né, como eu falei aqui anteriormente, todo ser humano, não como uma forma, como um órgão, mas como um todo. E dentro disso é muito importante, pelo menos no meu ponto de vista, fazermos uma avaliação também do ponto de vista nutricional. Não estou aqui substituindo, mais uma vez eu quero dizer, o papel de nenhum colega, nem do nutrólogo, nem do nutricionista, mas muitas vezes, à medida que você vem ao meu consultório e você nem está planejando ir ao nutricionista, nem está planejando ir no nutrólogo, eu vejo ali às vezes que você tem alguma deficiência nutricional, que tem algum elemento nutricional, um mineral, ou que você tem às vezes alguma vitamina que está em deficiência, e a gente pode muitas vezes repor ou recomendar que você procure um especialista mais adequado para fazer esse tratamento. Então já deu para perceber que nós gostamos de enxergar vocês de forma integralizada. E isso é super, mega importante para que vocês tenham uma caminhada tranquila e uma caminhada feliz aí durante esse período da menopausa. Nós não podemos esquecer que grande parte das mulheres, com esse aumento de expectativa de vida que nós temos hoje, com o avanço da medicina, com a capacidade de diagnóstico, de tratamento que nós temos hoje, que é muito maior que há 50 anos atrás, que há 30 anos atrás, que há 20 anos atrás, estamos vivendo mais. Então precisamos ter saúde para viver mais. Não adianta a gente simplesmente viver mais para contar mais anos. Então, dentro de todo esse planejamento de um envelhecimento saudável, nós precisamos estar atentos a todos esses exames que nós comentamos aqui. Não só os exames diretamente ligados à saúde do aparelho urogenital, né? E aí eu falei do que é mais comum, falamos de câncer de mama, de útero, de ovário, de endométrio. Muitas vezes você também tem uma outra queixa, eu não comentei, mas você tem uma outra queixa relacionada, uma queixa urinária. A gente vai estar com mais atenção nisso aí também, vendo a sua bexiga, analisando, vendo o posicionamento dessa bexiga, vendo se precisa fazer algum outro exame. Dentro dos exames de rastreamento também, por exemplo, cardiológicos, como nós citamos. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido super útil para vocês e que vocês possam jamais esquecer esse compromisso de procurar o ginecologista pelo menos anualmente para fazer todo esse rastreamento, para fazer todos esses exames e garantir que cada uma de vocês tenha um envelhecimento bem saudável e que vocês sejam vovozinhas lindas e maravilhosas e gostosas, que todo netinho possa pegar, abraçar e você possa conviver com a sua família assim ainda durante muitos e muitos anos. Não esqueçamos que esse é o objetivo final, a gente ter qualidade de vida até o final. Mais importante do que viver muito é viver muito, muito bem. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, ainda tem muita coisa legal por vir e a gente vai nessa jornada que é a menopausa, descobrindo tudo aquilo que existe e tudo aquilo que é necessário para a gente ter uma vida feliz. Um beijo para vocês, até mais, tchau, tchau!